Fala galera, tudo bem? No STEMOS Lab de hoje a gente vai responder a pergunta de qual é o motor ideal para usar nos mecanismos do meu robô de First Tech Challenge. Como eu sei qual a redução e o motor adequado para o mecanismo que eu estou construindo para o meu robô? Essa deve ser a pergunta que a galera mais faz para a gente, uma das maiores dificuldades que a gente vê as equipes de First Tech Challenge enfrentando no seu dia a dia quando está construindo seu robô para os seus novos desafios, né? Então, para tentar ajudar vocês aqui, a gente vai criei um pequeno passo a passo de algumas das principais formas que a gente utiliza para tentar calcular e identificar para cada mecanismo qual a redução e velocidade adequada que a gente precisa selecionar, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que existem alguns componentes diferentes que a gente vai ter que analisar. Normalmente a pergunta que o pessoal faz pra gente é: como eu sei qual motor eu tenho que usar no meu mecanismo? E essa normalmente não é a pergunta certa. Normalmente a pergunta certa é: qual é a relação de torque e velocidade ideal para o meu mecanismo operar dentro das especificações que eu preciso que ele opere? A diferença entre essas duas perguntas é que a primeira, eu vou ter que partir e escolher um motor que talvez não seja ideal para minha aplicação, e a segunda, eu vou trabalhar com um motor, mais uma caixa de redução, mais algum outro acoplamento de transmissão que me permita chegar em um estabelecimento de transmissão ideal, onde eu tenho um balanço legal entre velocidade e força para cada tipo de aplicação, né? Então, primeira pergunta: qual é a referência de velocidade e torque que eu preciso para o meu mecanismo? Normalmente, para eu chegar nessa pergunta, eu preciso ter respondido antes qual é o tipo de mecanismo que eu quero projetar. E isso muda bastante na FTC, mas são alguns tipos comuns de mecanismos que nós temos. Então, por exemplo, aqui do meu lado, eu tenho esse robozinho que ele tem um mecanismo de braço. Esse braço aqui, comum para fazer alcançar em um espaço mais alto ou alcançar em uma movimentação diferente, ele tem um core hex aqui que está movimentando ele tem uma redução de engrenagens. Aí a pergunta que eu faço para vocês: como eu vou descobrir qual é a redução ideal para que esse braço se movimente na velocidade e levante o peso que eu preciso que ele levanta na forma ideal, tá? Para isso, a gente vai usar uma ferramenta para calcular essas especificações, tá? Eu vou usar o braço como exemplo, porque ele é um dos mecanismos que a gente já tem aqui pronto, mas esse mesmo exemplo ele vale para elevadores, para mecanismos rotativos e para vários outros, né? Então, os mais complexos é justamente braços e elevadores, né? São os dois que a gente tem maior dificuldade para selecionar. E claro, você pode também passar um tempo pensando qual é a velocidade do meu drivetrain, quão rápido o meu robô deve se movimentar, né? Isso também a gente pode calcular usando essa ferramenta aqui, que é a Recalc, tá? Então vocês estão vendo aí na tela, eu tenho um website aberto chamado Recalc. Essa é uma ferramenta criada por uma equipe de First Robotics Competition, mas depois adaptada tanto para FRC quanto para FTC. E nela eu tenho uma série de ferramentas para design, tá? Então não é só sobre calcular a relação ideal para o meu braço ou para o meu elevador, mas esse site aqui é o site que no momento que vocês começam a projetar o robô de vocês, ele tem que estar aberto ali na outra aba. Então, em uma aba eu tenho o CAD, na outra aba eu tenho o Recalc. Por quê? Porque ele vai me resolver muitos dos meus problemas mais complexos que eu tenho durante o processo de design do meu robô, tá? Explorando ele aqui um pouquinho, a gente vai ver que de cara eu já tenho duas ferramentas aqui, duas calculadoras, que é a calculadora de corrente e a calculadora de correia, tá? Essas calculadoras permitem que, por exemplo, vamos entrar aqui na calculadora de corrente, eu possa colocar duas coroas diferentes que eu tenho para que eu preciso colocar entre um certo mecanismo e um centro a centro que eu quero, e ele vai me dizer exatamente qual é a distância de centro a centro que eu preciso dessas duas correias, dessas duas coroas, para ter a corrente, que daí ele vai me passar aqui quantos elos essa corrente precisa ter aqui, ó, e o centro a centro ideal para que ela fique numa tensão correta. E daí ele até me dá algumas sugestões aí de quais vendedores tem cada uma das coroas e cada uma das correntes, né? Inclusive, o cálculo de correia aqui é a mesma coisa. Ele vai aproximar para uma correia de pitch de 5 mm, de 70 dentes, enfim, eu posso escolher e ele vai calcular para mim, me ajudar a calcular
qual é o tamanho necessário. Eu não vou entrar nos detalhes de como calcular isso hoje, porque não é a nossa meta é falar sobre reduções, mas se vocês querem saber um pouquinho mais, é só apertar aqui embaixo e tem em inglês, mas vocês dão um jeito de traduzir, tem aqui a explicação direitinho de como funciona e como vocês podem usar essa ferramenta para projetar o robô de vocês, tá? Então, vamos voltar lá para o menu e eu vou abrir aqui então o Arm Calculator, né, o calculador de braço. E vocês vão ver que de cara ele já joga vários gráficos e seleções, enfim, e às vezes isso pode ser um pouco demais quando a gente começa a pensar nas coisas, tá? Mas eu prometo para vocês que é bem fácil. Tá? Se eu rolar aqui para baixo de novo, eu tenho uma documentação, ó, me explicando exatamente como usa, o que eu tenho que usar. Então dá para ler ali. A gente não precisa preencher tudo sempre, tá? Mas a gente pode trabalhar com as funções mais importantes. Então eu vou fazer uma simulação aqui primeiro, usando esse cara aqui, tá? Usando o meu Cortex, eu vou ver qual que é a redução que eu tenho aqui para vocês terem uma noção de como ele funciona. Então eu tenho um Cortex conectado numa engrenagemzinha, essa aqui acho que é uma engrenagem de 30 dentes e essa aqui uma de 65, se eu não me... Não, essa aqui é de 125, né? Então, como que eu vou calcular isso? Bom, primeiro de tudo eu vou colocar a quantidade de motores que eu tenho no meu sistema. Eu tenho um motor, ele não é um crack, ele é um motor Cortex. Tá? A redução que eu tenho ali, ela é de 30 para 125. Um cálculo rápido, 125 dividido por 30, eu tenho 4,16. Então eu posso botar esse número aqui, a minha redução é de 4,16. Aqui ele está assumindo uma eficiência de 100%, tá? Normalmente, depende do tipo de acoplamento que a gente está utilizando, como aqui eu tenho um acoplamento em engrenagens, a eficiência é um pouco maior, então posso botar aqui, em vez de 100, botar 85. Mas eu normalmente trabalharia com um número próximo ali dos 80, né? Que é onde a gente normalmente vai trabalhar. O limite de corrente, aqui ele vem padrão preenchido em 40, no Control Hub por porta a gente tem um limite de 10 amperes, tá? E agora, ele me pergunta outras coisas importantes aqui. Ele está perguntando qual é a massa do meu braço e a distância ao comprimento do meu braço. Então vamos voltar ele aqui e vamos falar sobre, né? Primeiro, Center of Mass Distance. O que isso significa? Se eu olhar para o meu braço, qual é a distância entre, não é entre essa parte aqui, entre o meu ponto de rotação aqui, o meu pivô, e não é a ponta do braço, é onde está o meu centro de massa. Ah, mas Bruno, eu vou ter que pegar o braço, botar numa balança, calcular onde é que ele está balançado. Se vocês querem fazer perfeito, sim, mas vocês podem estimar, vocês podem ver que nesse braço aqui, bom, eu tenho essa extrusão de 420 milímetros, eu sei que ela é da mesma massa ao longo de todo o comprimento, então no mínimo vai ser no meio do braço. Como eu tenho na ponta aqui, eu vou ter um peso maior, eu vou ter um servo, eu tenho uma transmissão, eu vou estar carregando a minha amostra aqui também, ou algum elemento de jogo aqui, o meu centro de massa vai puxar para cá. Então eu vou assumir que daqui até aqui a gente tem 35 centímetros entre a distância do meu ponto de pivô e meu centro de massa. Vocês podem medir isso de uma forma mais precisa, mas o ideal é sempre a gente ter uma noção boa, tá? Então, vou colocar aqui, só vou mudar de polegadas para centímetros, vou colocar aqui 35. E aqui, Arm Mass é a massa, é o peso do braço, tá? Então, o peso do braço é o peso da massa que está em movimento aqui. Então, é toda essa construção aqui, não é só o que está na ponta, não é só a amostra, ou só o objeto de jogo, é toda a construção. Eu vou assumir que esse cara aqui está pesando no máximo 1,2 kg. Carregando alguma coisa pesada, ele estaria carregando 1,2 kg, né? Então, vou botar aqui 1,2. E agora, eu tenho, teoricamente, eu já botei todas as informações necessárias para eu olhar para a minha simulação. Mas, eu posso agora trabalhar com exatamente descobrir exatamente qual é a velocidade que eu quero chegar, ou que eu vou chegar até um certo ponto. Então, se vocês olharem para cá, esse braço, eu quero fazer, por exemplo, movimento daqui até aqui. Isso é um movimento de 0 a 90 graus
praticamente. Ele parado aqui, eu virar ele 90 graus, ele vai ficar mais ou menos aqui. Então, eu vou assumir ali que meu ângulo de início é 0 e meu ângulo de final 90. Tá? Essa iteration limit a gente não precisa alterar. E aqui a gente já tem, então, finalizado a curva de movimentação que representa e demonstra de forma matemática o comportamento do nosso braço. Então, primeiro de tudo, ele me dá ali embaixo uma das informações mais importantes, que é o time to go. Então, o que é time to go? É o tempo que ele vai levar de ir de 0 até 90 graus. Então, para ele levantar o braço, ele vai levar 0,761 segundos, ou seja, 760 milissegundos de movimentação. Talvez seja pouco, talvez seja muito. Depende, claro, da análise de vocês, mas já é um parâmetro que eu posso ajustar conforme a minha necessidade, né? Se eu sei, não, eu preciso que seja mais rápido, eu posso mudar essa redução aqui de 35 para 125, posso mudar lá uma redução, posso diminuir, eu posso aumentar, eu vou ter um pouco mais, um pouco menos de torque, tá? Um pouco mais, um pouco menos de velocidade. Então, essa curva aqui que a gente está vendo, ela é uma curva aqui. Em azul, nós temos a posição do nosso braço. Em laranja, nós temos a corrente que esse motor está consumindo do meu Control Hub. Então, vocês podem ver que ele começa consumindo 4,35 amperes e daí vai descendo. Como ele está usando apenas 4 amperes, em média ele está usando ali, ó, 2, 3, significa que se eu vou movimentar apenas o braço, eu poderia forçar um pouquinho mais a barra. Eu poderia, em vez de 4,16, vamos ver, eu poderia botar aqui 3,8. Então, se eu alterar aqui a minha redução de 4,16 para 3, por exemplo, vocês vão ver que a minha velocidade de ir até o meu alvo, ela não mudou. Ela, na verdade, parece que... ó, ela diminuiu muito pouquinho, né? Praticamente não mudou. Por quê? O que mudou apenas, eu estou consumindo mais corrente. Então, se vocês olharem para o gráfico aqui, ó, se eu colocar o 3 de volta, eu vou consumir mais corrente, eu vou ter uma ineficiência maior no meu sistema e eu vou trabalhar com um RPM mais baixo, né? E a gente está trabalhando numa faixa de torque não ideal aí. Então, se eu voltar aqui para 4,16, a gente já tem uma faixa melhor, né? Um pico bem baixo de torque e eu consigo trabalhar com ele mais baixo. Eu poderia ainda baixar, vamos ver se eu for aqui para 5. Vocês podem ver que eu perco 100 milissegundos de movimento, mas a minha curva de trabalho aqui, a minha curva de corrente, eu uso praticamente o tempo inteiro ali, praticamente o tempo inteiro do meu movimento eu fico abaixo de 2 amperes, né? O que é muito saudável para um robô que, no caso do Control Hub, ele tem 10 amperes de limite e 20 amperes de limite para todos os motores possíveis do meu robô e 10 amperes de limite para as 4 portas. Então, se eu estou andando e fazendo outras movimentações, isso pode acabar, né, batendo no limite aí do Control Hub como um todo. Então, isso é um exemplo de como a gente faz para olhar um mecanismo que já existe, né? Então, eu peguei esse mecanismo que está aqui na frente de vocês e fiz uma simulação matemática de como eu espero que ele se movimente. Agora, como eu faço para fazer o contrário? Para ir de... Eu tenho uma noção de quão rápido eu quero ir e eu tenho uma noção de quanto peso eu tenho que levar para qual mecanismo eu quero movimentar e qual motor eu preciso utilizar. Bom, é da mesma forma, só que agora eu vou ficar alterando essas configurações. Então, digamos que aqui possa trabalhar com, ao invés de um Core Hex, eu posso trabalhar com um HD Hex, com uma ultraplanetária. E daí a ultraplanetária eu preciso me atentar apenas a esses caras aqui, ó, que são os load ratings. Então, quanta carga eu posso colocar em cima da minha ultraplanetária. Se eu estou usando o HD Hex, eu posso usar, ó, praticamente todas as reduções com até 4 estágios, com exceção, né, a partir de aqui onde está em vermelho, ó, são elementos, são reduções, são combinações de 5, 5, 5, 5, por exemplo, eu já não posso mais usar, né? Mas qualquer redução até 285 para 1, eu já consigo utilizar usando o meu HD Hex. Se eu usar outro motor, por exemplo, aqui tem o Neo 550, outro motor que também é compatível com a ultraplanetária, aí ele já tem um pouco mais de limitação. Mas isso aqui a gente consegue ter uma boa noção. Então,
digamos que eu queira saber para um HDREX, ao invés de um CoreREX, qual é a minha redução ideal para movimentação ali. Bom, eu vou começar pensando que o HDREX ele é um motor que tem 6.000 RPM de saída, né? Então, claro, a gente tem aqui a versão 40/1 e a versão dele que vem na ultraplanetária. Assim, ele gira 6.000 RPM. Assim, ele tem uma redução que a saída desse eixo é 150, tá? Se esse cara aqui gira 6.000 RPMs e eu quero, digamos que esse foi uma métrica que a gente estabeleceu lá na hora de montar a estratégia do meu robô. Eu quero que esse braço suba daqui até 90 graus em meio segundo, tá? Para eu atingir isso, a gente pode fazer uma conta simples, né? Meio segundo 90 graus e a velocidade do motor, eu consigo descobrir quanto que eu preciso movimentar para chegar lá, né? Como? Meio segundo, a gente está falando aí de 90 graus, a gente está falando de um quarto de um círculo, né? Um quarto de rotações. Para eu movimentar 90 graus em meio segundo, eu preciso movimentar uma rotação inteira em 2 segundos, certo? Isso significa que em meio segundo eu dou uma volta. Ou seja, o meu motor, a minha redução final, aqui na ponta, eu quero que gire a 30 RPMs. Por quê? 30 rotações por minuto, dividido por 0,5 rotações por segundo, que é o que eu quero aqui na saída, me dá os meus 60 segundos ali, que é o tempo que eu tenho dentro de um minuto, né? Então, que essa é a conversão de RPM para RPS. Então, eu só usei uma matemática rápida aí para chegar mais ou menos na velocidade teórica que eu gostaria que o meu braço girasse. Isso significa que para eu ir de 6.000 rotações por minuto, que é esse cara aqui, para 30 rotações por minuto, que é o que está aqui, eu preciso primeiro fazer uma matemática básica de 6.000 dividido por 30, eu preciso de uma redução de 200/1 que a gente viu antes, eu poderia colocar dentro da própria ultraplanetária, né? E eu vou colocar aqui, então, na minha simulação. O que é o interessante? Eu nunca colocaria esses 200/1 inteiro na ultraplanetária. Por quê? Porque a ultraplanetária, querendo ou não, no meu mecanismo aqui de braço, ela vai ter um pouquinho de backlash, né? Porque a saída dessas reduções planetárias tende a ter um pouquinho de folga. Para garantir que meu braço tenha um movimento rígido, que nem esse aqui que a gente está vendo, eu prefiro que o meu último estágio de redução seja um estágio por engrenagens, ou por corrente, ou por coroa. Isso me dá um pouquinho mais de flexibilidade, me deixa ter uma mecanização mais rígida. Então, o que eu faria? O mais próximo possível de 100/1 na minha ultraplanetária, que a gente pode ver aqui é 99/1, então eu consigo chegar em praticamente 100/1 na minha ultraplanetária, e depois ir um 2/1 daqui para cá. Então eu poderia botar 100/1 na ultraplanetária e daí o 2/1 para cá, que poderia ser uma engrenagem de 30 e uma engrenagem de 60 dentes, por exemplo. E com isso eu já tenho a minha redução de 200/1, tá? Então, nessa situação aqui que eu estou calculando para esse mesmo braço, vocês podem ver que um HDREX, de acordo, aí agora fazendo uma simulação com o peso e com a movimentação que eu quero fazer e com o tamanho do braço, vocês podem ver que ele está me entregando aí 0,629, ou seja, 629 milissegundos, um pouco mais de meio segundo. Por quê? Porque embora eu tenha calculado para chegar em meio segundo, como eu tenho ineficiência, peso e outras coisas, eu não vou chegar nesse resultado tão certo. E a gente pode olhar aqui para o lado, que a minha corrente ela está dentro dos 2,8, 2,4 amperes, né? Então eu tenho duas opções. Eu posso aumentar a minha redução aqui, vamos ver aqui uns 230/1, ver como é que fica. Ó, ainda não está bem aonde eu quero. Vocês podem ver que eu posso até aumentar bastante a redução aqui, vamos para 280, se a gente consegue chegar. Ó, já não chega, por quê? Porque eu começo a aumentar agora o tempo de execução. Vocês podem ver que eu fui de meio segundo para 800 mili. Por quê? Porque eu posso até aumentar a redução
agora eu tô ficando mais devagar e eu tô perdendo, né, tô perdendo a minha velocidade final ali. Então eu vou voltar para 200, mas ao invés de eu usar 1 HDRX, eu posso usar 2. E olha só, eu já cheguei mais perto do meu objetivo. Por quê? Porque eu estou aumentando, eu vi que eu não ia conseguir chegar nessa redução, aumentando ela, porque eu não tinha corrente suficiente para isso. Eu poderia até baixar um pouquinho, né? Digamos, se a gente for com 1 HDRX, eu baixasse para 180. Vamos ver. Eu chego perto do meio segundo ali, só que olha só, a minha corrente começa a ficar muito alta, né? Estou usando aí 2, 3 amperes já. Então, se eu quero fazer isso, ó, se eu estou usando 2 motores, cada motor aqui está usando 1.3 amperes, o que é bem saudável, e eu estou bem mais rápido, né? Eu já estou com o meu 550 milissegundos ali. Eu poderia até aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho essa redução, porque agora eu estou bem confortável, né? Vocês podem ver que como eu estou com 2 motores, eu estou bem abaixo dos 2 amperes de motor aí, que é o nossa base, né? Eu poderia, ó, até 160 para 1. Posso baixar bem abaixo do meio segundo ali, eu consigo e ainda tá bem tranquilo. Então, claro, às vezes eu vou ter que superdimensionar, que nem é o caso desse braço aqui. Daqui a pouco, se a minha meta fosse um pouco menos rápido, se eu quisesse chegar em vez de meio segundo, quisesse chegar em 3/4 de segundo, aí a meta já é mais atingível com um motor só. Agora, ou se esse braço aqui, em vez de 1 kg, ele pesasse... Vamos mudar aqui para 0,6 gramas. Aí eu acho que a gente consegue fazer isso com um motor só, bem tranquilo. Com um motor só, eu consigo estar bem abaixo dos 2 amperes e ter uma redução ainda bem mais baixa, né? Eu consigo ir bem mais rápido do que isso aqui. Isso dá um exemplo para vocês de como todas as variáveis diferentes que estão no processo de design do robô de vocês, né? Então não é só sobre escolher a melhor redução, é eu olhar que, bom, se eu conseguir deixar meu braço um pouco mais leve, eu vou ter um controle melhor, eu vou ter uma melhor saída na minha redução. Então, assim é uma forma simples, uma forma rápida da gente ir iterando essas opções diferentes de mecanismos, né? Essas formas diferentes da gente selecionar a redução e motor, né? Claro, não existe uma solução passo a passo completa para tudo, porque justamente essa é a parte difícil da engenharia que exige a gente estimar esses cálculos, né? Mas a Recalc dá um bom kickstart para nós e depois de eu fazer essa análise eu posso ainda testar bastante, né? Vou lá, monto meu robô, se não ficou legal, posso mudar minha outra planetária, posso mexer alguma coisa, mas já me dá um kickstart bem legal para ter uma noção. Por exemplo, eu vejo que se eu fosse usar esse motor com essa redução, com esse braço e o peso necessário ali, eu preciso de 2 motores se eu quero chegar em meio segundo de movimentação. Isso já implica no meu design final, né? E aqui tem outras calculadoras que a gente pode usar também. Eu tenho a calculadora de mecanismo linear, que eu posso usar para fazer o mesmo cálculo, só que ao invés de um movimento rotativo, um movimento linear. Então, se eu quero calcular a velocidade de um Viper Slide, de um elevador, ou de um sistema de roldanas que eu estou utilizando, eu tenho aqui as funções para fazer esse cálculo também, tá? A gente segue a mesma ordem, a mesma lógica que o cálculo que a gente fez antes para o braço também, tá? E claro, eu tenho também de drivetrain aqui embaixo, que eu consigo plotar, entender as velocidades, quão rápido eu vou poder andar, acelerações, tudo com a interface aqui também do Recalc, tá? Então esse foi uma olhada rápida aí para Recalc como uma ferramenta de design e uma forma que vocês podem usar também no laboratório para ajudar a tomar algumas decisões de design que às vezes são difíceis e estimar aí o que vocês precisam de motorização, o que vocês precisam de redução e como tomar melhores decisões aí em termos de mecanização e transmissão dos robôs de vocês, certo? Esse foi o nosso Systems Lab sobre como utilizar reduções e como escolher o motor ideal para o seu robô. E nos vemos na próxima e uma boa sorte nas próximas competições.